Geografia para Banco FGV. E aí, super animado para o concurso de IBGE 2025. Esse concurso com mais de 9.500 vagas, vagas para todo mundo. E eu vou te provar que nessa aula que você dá para acertar muitas questões dela. Ah, mas já deu. Eu não tenho cantando questões de nível médio, questões igualzinha que vai cair na minha prova. Eu vou te provar que até de superior dá pra gente aproveitar. Quer ver? Que nossa primeira questãozinha aqui, ó, nesse vídeo tá cheio de macete da Banca FGV. Vou te mostrar, ó. Caiu lá pra perito em geografia. Mas é o mesmo tema lá do edital do IBGE. Então dá pra gente conhecer aqui qual que é o tópico preferido desse tema que a Banca FGV já está cobrando. Quais questões que eu posso pegar de outra banca que está falando sobre esse assunto. Ou até mesmo questões inéditas. Olha só, primeira questão. Na atualidade, fenômenos associados às mudanças climáticas têm provocado sérios impactos nos ecossistemas e nas sociedades em todo o mundo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Existe o fenômeno. Tá? Quem fez esse fenômeno? As mudanças climáticas. Estou pegando palavrinhas-chave. Olha, então tem mudanças climáticas no mundo e essas mudanças climáticas ocasionou algum fenômeno, algo estranho, tá? Algo novo ali, tá? Um fenômeno aconteceu, tá? Olha lá, tem provocado sérios impactos nos ecossistemas. Então esse fenômeno não pode ser uma coisa pequena, porque fez um impacto sério, um impacto grande, um impacto problemático, na onde? No nosso ecossistema. E na sociedade em todo, ou seja, a mudança, o que é mudança climática? É quente, ficou frio, era molhado, ficou seco, mudou o clima. Né? Esse tipo de mudança, que é uma coisa natural, que é uma coisa que acontece sempre, é um ciclo da vida. Aconteceu neles, aconteceu uma mutação, aconteceu lá um fenômeno, aconteceu algo inesperado. O que a gente fala de fenômeno? Lembra do futebol? Quando o Ronaldinho jogava, era um fenômeno, porque era um grupo e ele se destacava. É algo que está destacando aqui na mudança climática. Por exemplo, está numa seca, só que não é uma seca comum, uma super seca. Ah, tá tendo lá, tá com mais água. Ah, mas não é só água, é um dilúvio. Só que não pode ser uma coisa pequena, porque é uma coisa que causa sérios impactos. Algo que vai causar algo danoso ao ecossistema. Algo danoso à sociedade. Então tem que ser uma coisa grande. Por que eu tô falando isso? Tá vendo? Na hora que você começar a entender que as questões da FGV é interpretativa do que conteudista, a aprovação chega. Tá? Você vai ter que aprender a interpretar. Quando você começa a aprender a pegar essas palavrinhas-chave da pergunta para depois procurar a resposta, a dúvida entre duas questões na hora da prova vai sumir e a aprovação chega. Tá? Porque agora eu já sei, não pode ser uma coisa pequena, não pode ser uma coisa menosprezada, não pode ser uma coisa que acontece de vez em quando, porque está causando sérios impactos, né? Letra A. Manifesta-se por meio de alterações tanto na intensidade quanto na frequência de eventos climáticos externos. Sim, porque um fenômeno é algo alterado, algo que tem destaque. Então, por meio de uma alteração, pode ser um fenômeno. Não pode? Tanto na intensidade, opa, uma coisa bem intensa. O Ronaldinho fazia muito gol, ele é intenso, né? Tanto na frequência de gol. Opa, ele foi fazer muito gol. E não fazia só os melhores gols, porque intensidade bem intenso, mas também fazia com frequência, toda hora ele estava fazendo, né? Então, isso aqui é um fenômeno. Pode estar certo a letra A. Só que eu não vou, assim, na hora da prova, na hora que você entender, para achar a questão certa, não é encontrar a questão certa. Achar a questão certa é você encontrar 4 erradas. Aí a aprovação chega. Porque você vai ter certeza que a resposta é aquela, tá? Na letra B, opera de forma isolada das tendências de aquecimento global, sendo determinada por ciclos globais naturais de curto prazo. Olha aqui, por que eu não marcaria essa? É um ciclo de curto prazo.
É uma coisa boba. O que aconteceu ali? Deu uma tempestade, mas durou 10 minutinhos. Isso vai causar algum impacto sério naquele ambiente? Uma coisa curtinha que aconteceu lá? Uma coisa isolada. O que é isolada? Ah, aconteceu agora, mas depois nunca mais aconteceu. Isso vai trazer algum impacto ao meio ambiente? Vai trazer algum impacto à sociedade? Ah, deu uma chuva de granizo ontem, durou 15 minutos, mas depois nunca mais aconteceu. Que impacto é esse? Tá vendo? Eu já tô indo pra questão armada, eu já sei o que eu quero. E eu sei que a letra B não é o que eu quero. Na letra C fala, apresenta padrões de comportamento que se mantêm previsíveis. Opa, se é uma coisa previsível, por que está causando impacto na sociedade do mundo inteiro? Opa, se é uma coisa previsível, eu já sei o que vai acontecer. Se é uma coisa que sempre está acontecendo previsivelmente, eu posso fazer uma coisa para diminuir esse impacto. Eu posso criar algo para remediar. Algo para que isso não aconteça, ou caso eu não consiga fazer isso não acontecer, eu posso me proteger antes de aconteça. Se vai cair uma chuva de granizo que é previsível, deixa eu proteger os telhados. Não é? Deixa eu colocar uma manta lá em cima do telhado. Vou fazer. Deixa eu tirar meu carro da rua para não quebrar o vidro dele. Né? É uma coisa previsível, né? Tanto em curto e ao longo não. Se é previsível, eu não marcaria essa. Na letra D fala aqui, ó, resulta em um decréscimo é descer, não é? De frequência, ou seja, diminuiu a frequência. Opa, se diminuiu a frequência, né, de eventos climáticos, como resultado das alterações a condições atmosféricas. Então, isso aqui está reduzindo, está acontecendo cada vez menos. Como que está trazendo sérios impactos ao ecossistema, sérios impactos à sociedade. Como uma coisa que está acabando, está acontecendo cada vez menos, vai trazer problemas para o ecossistema. Está diminuindo os problemas. Então, não vou marcar a letra D também. E na letra E, falamos aqui, ó, caracteriza-se por uma atenuação da magnitude das oscilações climáticas observadas, com uma menor amplitude entre extremos. Caracteriza por uma atenuação de magnitude de oscilações climáticas observadas. Se é observada uma característica observada com menor amplitude, não, tá? Se eu quero um fenômeno, algo extraordinário com fenômeno, algo que destaca, tem que ser uma coisa, então, intensa. Como falou aqui, ó, intensa. Né? Deixa eu até marcar isso aqui de outra cor. Né? Nosso gabarito vai ser esse aqui, ó. Por quê? Porque é algo intenso, é um fenômeno. Não é? Não é? E tem frequência, porque se eu, não adianta algo ser intenso, como eu te falei, vai ter lá um tsunami. Só que tem que ter mais frequência. Talvez aquele tsunami deu impacto mesmo no ecossistema, tá? Talvez aquela chuva de granizo deu impacto na lavoura, destruiu aquela lavoura. Mas se não está fazendo com frequência, o ecossistema não vai mudar. Aquela lavoura que caiu, o impacto lá da chuva de granizo, vai se recuperar. Mas se é uma coisa que está acontecendo todo ano, para uma vez por ano, já temos uma frequência. Então, naquele ambiente, você não vai conseguir mais fazer uma lavoura nela, porque até que as plantas, até que a colheita chega, já caiu outra chuva de granizo e acabou com ela de novo. Então, para que eu tenha um impacto sério, um impacto que realmente vai destruir algo, que vai acabar com o ecossistema, tem que ser com frequência. E por isso que eu falo, você entendeu o que é a questão interpretativa, você acerta a questão. Eu precisei ensinar geografia aqui para vocês? Não. Mas você acertou a questão. Tá legal? Então vamos mais um, vou arrebentar na FGV? Vamos arrebentar com essa FGV esse ano, tá legal? Parece que nosso quadro mudou novamente. Vamos lá. E você sabe que o CNU desse ano também foi FGV. E caiu geografia lá. Olha só. Nas últimas décadas, o meio rural e urbano sofreram transformações significativas. Falei, vamos pegar a palavrinha-chave. Meio rural, ou seja, a zona rural, e meio urbano, teve transformações, né?
que deve ser entendida como base na dinâmica e estrutura demográfica do Brasil. Em relação a essas mudanças, é correto afirmar que o que sempre cai em toda a prova do IBGE, mesmo quando no FGV, fala sobre a migração do pessoal do campo veio para a cidade. Né? Onde tem mais gente? Na cidade. Onde tinha mais gente antes? No rural. Essa transformação foi isso. Saiu as pessoas do campo e vieram para a cidade. Hoje o filho do fazendeiro vem para a cidade cursar uma medicina, vem cursar uma advocacia. Há muitos filhos fazendeiros não quer mais, dono de terra, não quer mais ficar lá na terra. Outros já querem que venham para a cidade, do mesmo jeito, cursar veterinária para voltar e ajudar o pai lá no campo. Tá? Mas o que mais acontece? As pessoas mais, por exemplo, mais pobres, elas não têm essa terra para poder voltar. Então o que o cara faz? Ele trabalha duro para dar uma educação para o filho, para ele sair daquele local e ganhar ou tentar uma oportunidade na cidade. É o que mais acontece. Então você já sabe, se o IBGE te perguntar sobre rural e urbano, é migração do rural para a cidade, é isso que acontece. E aqui a gente pode ver aqui na letra A, olha, o crescimento da população ocupada na agropecuária ocorreu notadamente na pequena propriedade familiar, que é intensiva em mão de obra. O que a gente acabou de falar aqui? Olha, pequena propriedade rural. O que eu falei? Quem tem pequena propriedade, que não tem propriedade, o filho não vai voltar para lá. Eles vão criar. Por que uma pequena propriedade vai ter uma intensiva mão de obra? Geralmente é grande propriedade, tem muita mão de obra. E a pequena propriedade não vai ter aumento da população. Eles vão ter muitos filhos, vão. Mas o que acontece realmente? Eles vão para a cidade. Tá? Isso que você tem que guardar para essa prova. Na letra B falou, segundo os últimos levantamentos censitários, ou seja, segundo os últimos levantamentos do censo, quem faz o censo? O IBGE. Então essa questão está muito ligada com o IBGE. Então, segundo o IBGE, tá? A mão de obra no campo aumentou drasticamente desde os anos 90, com o crescimento do setor agropecuário. Vamos lá. Setor agropecuário. Eu posso falar da minha região. Minha região é a região do café. Aqui a gente mexe muito com café. Aumentou o pessoal na panha de café, produzindo café? Não, diminuiu. Tá? Na panha de café desse ano, o que aconteceu? Faltou gente para trabalhar lá. As pessoas já não querem mais trabalhar no campo. Tá? E muitas das que acontece, ou a pessoa já mora na cidade e depois vai só na época da panha para o campo e depois volta também. Tá? Então não vai aumentar aqui, ó. Aumentou a mão de obra no campo? Não. Por quê? Por causa das máquinas. Hoje a panha de café aqui não é só manual. Então, um cara que demorava para colher um pé de café inteiro, hoje com a máquina ele colhe na metade do tempo. Então, se ele colhe com a metade do tempo com a máquina, ou talvez até mais rápido, dependendo da máquina, vai precisar da metade dos trabalhadores para fazer a panha daquele ano. E eu dei o exemplo do café, que é a minha região, mas lá no sul temos a soja, temos o milho. Cada região do Brasil tem a sua própria plantação. E eu tenho certeza que lá na soja, o milho, ainda mais lá no sul, que é mais plano, é muito mais fácil das máquinas grandes entrarem. Na minha região, estou na região aqui de Minas montanhosas. Então é mais difícil. As máquinas aqui são máquinas pequenas, que o pessoal ainda carrega na mão para tirar o café. Mas lá no sul não, para colher os grãos lá, aquelas máquinas enormes que se vão andando lá, que substituem várias pessoas que colhiam antes. Então, quanto mais temos o crescimento na zona rural, agropecuário, essas coisas, maior será a tecnologia, maior será o investimento ali, mais dinheiro eles terão e mais máquinas comprarão. Então não tem como falar que aumentou drasticamente aqui no campo, no setor agropecuário, porque o setor agropecuário cresceu. Não, se cresceu o agropecuário, vai diminuir mais ainda pessoas no campo. E na letra C temos aqui, ó, as mulheres e os jovens estão mais dispostos a permanecer nas áreas rurais. Não, a gente já está vendo que ninguém quer. Ou a pessoa tem lá a sua fazenda, tem lá as suas terras. Ah, mas eu gosto, eu nasci para isso. Ele vai ficar lá.
Mas a maior parte das pessoas saem de lá porque não têm emprego, porque a vida é mais difícil, porque lá o trabalho é mais braçal. As pessoas tentam fugir disso, não é? Tentar melhorar a vida, que todo mundo quer. Você quer passar no concurso público, você está querendo sair da CLT. Você está com um patrão chato aí, recebendo pouco, sem final de semana. Chega as férias, para que férias? Se eu não posso viajar, você também tem que querer melhorar de vida, passando no concurso público, não é? Então aqui, ó, as mulheres jovens que mais dispostas a ficar na área rural, não. Já que se trata, né, de grupos não favorecidos para o mercado de trabalho, nas grandes centros urbanos, sim. Mas lá, o que adianta? Aí não é favorecido no centro urbano, mas na zona rural também não tem outro trabalho para ele, né? Sempre você vai lembrar o que acontece no Brasil. Sai do rural, vai para a cidade, tá? Isso aqui, ó, para pegar prova de 10 anos atrás do IBGE, que eles cobram isso aqui, tá? Entre 2006 e 2017, a população ocupada reduziu em 1,5 milhão em virtude de dois fatores centrais. Tá? Quais fatores? Redução da fecundidade nas áreas rurais, fecundidade tanto na área rural quanto na área urbana. As pessoas estão tendo menos filhos. Antigamente na área rural, por exemplo, minha avó teve 12 filhos, minha avó paterna. Minha avó materna teve mais uns 15 filhos. Era assim. Hoje as pessoas estão tendo dois, três. A geração da minha mãe já era três. Minha mãe teve três. E eu só tenho um na zona urbana. Na roça está a mesma coisa. O pessoal está tendo menos filhos hoje em dia. Então tá errado. Vamos lá. Entre 2006 e 2017, a população ocupada reduziu em 1 milhão em virtude de dois fatores. Redução da fecundidade. Sim, houve redução? Houve. Desculpa, engasguei. E permanência dos fluxos migratórios rural para o urbano. Continuou tendo esse fluxo? Pessoal da zona rural veio para a zona urbana? Sim. Então, isso pode ter reduzido em 1,5 milhão de pessoas? Pode. Porque pessoas começaram a ter menos filhos. E esses poucos filhos que estão tendo, estão migrando para o urbano. Então, aqui é forte candidato em ser meu gabarito. Mas já tem, como é que eu vou saber se esse 1 milhão tá certo? Não sabe. Eu já eliminei 3 lá em cima. O que eu falei para vocês na questão passada? O jogo se eu quero passar no concurso, eu não tenho que achar certo. Eu tenho que achar as 4 erradas. Eu achei 3 erradas. Se a de baixo for errada, a letra D vai estar certa. Porque, mesmo não sabendo o número, o restante está certo. Olha a letra E. Entre os 3 últimos censos agropecuários, tá vendo? Essa questão toda a ver com o IBGE. Vocês ainda falam para mim, a FGV não tem questões que vai cair na minha prova, só tem questão de nível superior. É nível superior. Mas tá muito focado no concurso do IBGE. Falando de censo toda hora. Então, nos 3 últimos censos, que foi em 95, 2006, 2017, né? De 10 anos a gente tem um censo. A população ocupada aumentou no centro-oeste, acompanhando a expansão moderna da agricultura. Mas diminuiu nas demais regiões do país. Opa, qualquer região do país está tendo mais concentração de gente? O Sudeste. Ou seja, só o Centro-Oeste aumentou, quer dizer que São Paulo não teve aumento, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que no Sudeste tá assim, ó, uma casa em cima da outra que não tem espaço para construir. Ou seja, quando fala só essa região fez isso, só eu sou Mamambam, só eu cresci, é questão que você marca errada. Não tem como, tá legal? É assim que a gente resolve as questões de concurso. E para você ter uma noção eficiente como fazer esse sinal da prova, o que eu estou fazendo? O manual ninja da geografia da FGV. Eu sei que tem muitas questões lá que é muito técnica para professor de geografia, muito técnico. O que eu estou fazendo? Eu, Jardeuzinho, estou selecionando cada uma das questões. Eu vi lá, tinha mais de 700 questões da FGV de geografia. Vou selecionar dessas 700, vou ver quantas que temos aqui que dá certo para o nosso concurso. Que é do nível do IBGE.
Tô colocando tudo num PDF, tudo bonitinho para vocês. Vou comentar uma por uma. E aí vou fazer uma análise também todas essas questões para olhar onde que ela focou mais, o que que ela cobrou mais, como vai ser cobrado isso na hora da prova, qual pegadinha que ela está utilizando. Isso tudo estará no nosso manual ninja, que você lendo esse PDF, você vai saber tudo, tintim por tintim para a prova. Ah, mas Jardel, eu gosto de assistir suas aulas aqui que estou assistindo. Opa, beleza. Teremos já aula com o professor Jardel, aula com o professor Léo. Tem outros professores lá no curso, formado em Geografia, além do Jardel, comentando as questões em vídeos também. Só que o manual você não pode perder, que vai ter lá toda a geografia que pediram de tal, como ela vai ser cobrada, quais são os pontos mais cobrados, exercícios de fixações, questões inéditas sobre o assunto, porque eu já sei quem vai ser mais cobrado, então já sei na onde focar cada questão. Fazendo esse manual, não tem como, batata, passou na prova, tá? Quiser assistir as aulas também, que vai te dar mais dicas do que eu estou te dando aqui, vai te ajudar demais da conta, muita coisa FGV lá. Ah, não é só geografia não, nosso curso vem em português, vem a matemática, vem a geografia, vai vir código de ética do IBGE e tudo mais que pedir no nosso concurso. Nossa próxima questão aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Segundo as projeções de população do IBGE, a partir dos dados do Censo Demográfico de 2022, estima-se que a população do país vai parar de crescer em 2041. Quando chegará a 2000, não precisa saber disso, isso aqui é para encher linguiça, e começará a diminuir, ou seja, o que eu tenho que achar aqui palavra-chave? Parar de crescer. Segundo o IBGE, a gente não vai crescer mais no Brasil. A gente vai diminuir. Vai chegar nesse valor aqui máximo e a gente vai diminuir para esse aqui. Em 2070, a gente vai estar com menos pessoas no Brasil, tá? Segundo o IBGE, porque eu já falei, as pessoas estão tendo menos filhos a partir de agora. Então, vai ter que diminuir mesmo, né? No Brasil, observa-se um processo de desaceleração do crescimento populacional, marcado pelo... Por que está desaceleração desse crescimento? Qual que é o motivo de as pessoas pararem de ter filho, alguma coisa assim? Então vamos lá. Redução da mortalidade e da natalidade. Oh, peraí. Se eu reduzir a natalidade, beleza. Né? Reduzir a natalidade. Ó. Redução da natalidade. Lembra que essa redução está se referindo a tudo, dentro do português. Redução da mortalidade, redução da natalidade. Nasceu menos pessoas, a população vai diminuir. Reduzir a mortalidade não ajudou a diminuir, não. Né? Quanto mais morrer, menos pessoas tem no Brasil. Mas por enquanto tá beleza, porque se nasceu, cada casal tá tendo um filho ou nenhum, mesmo morrendo menos pessoas, mesmo assim tá caindo, não tá? Tá caindo. Beleza. Aumento da mortalidade. Ótimo. Aumentou a mortalidade. Ó, aumento. De outra cor aqui, ó. Se aumentar a mortalidade, realmente vai reduzir. Mas se nascer mais gente, aumento da natalidade, aí não, gente. Aí não reduziu, não. Na letra A até que foi bom. Ó, tá nascendo quase ninguém. O pessoal não tá tendo filho, tá tendo no máximo um filho. E tá morrendo poucos velhos, né? Só que mesmo assim tá reduzindo. Mesmo assim tá morrendo velho. E tá nascendo pouca gente. A letra A ainda reduziu. Mas a letra B aumentou a morte dos velhos, que já eram poucos. Tem mais do que jovens. E tá tendo muito mais filhos. Então, se aumentou, então, dependendo da proporção aqui, ó, não vai ter redução. C, redução da mortalidade. Não, redução da mortalidade é ruim pra gente. E aumento da natalidade, aí a C que não pode ser mesmo. Essa aqui eu já excluí. Se eu reduzir, se ninguém tá morrendo mais, e tá nascendo muito mais gente, aqui não pode ser. Porque aqui é aumentar a população do Brasil. Então já cortei a letra, já eliminei uma. Na letra D, temos aqui o crescimento da população economicamente ativa. Opa, você está crescendo a população? Como está diminuindo a população? Não bate também, não. Olha só, que eu falei para vocês, no dia que você entender
que questões de geografia da FGV são interpretativas, ao contrário de decorativas, vai chegar nessa aprovação. A aprovação chega. No dia que você entender que você tem que pegar a palavrinha-chave da pergunta e ir direto na questão, já pensando igual fiz aquele negócio lá da zona rural urbana, antes de ir na resposta eu já sabia. Opa, o que eu tenho que saber? O que aconteceu? Ah, aconteceu que as pessoas foram para a cidade. Ah, na cidade tem mais gente. Eu já fiz isso tudo antes de ler a questão. Você aprender isso, a aprovação chega. Tá? Aqui eu já eliminei duas alternativas. Ó, e a letra E, aumento da população. Opa, se aumentou a população, já posso eliminar ela. E redução da densidade demográfica, não tem nada a ver. Se aumentei a população, não, como é que eu vou diminuir a população? A pergunta foi, quer diminuir a população? Fiquei entre a A e a B. Entre a e a B, eu vou na A. Por que eu vou na A? Porque eu reduzi a mortalidade. Sim, mas pessoas já vão morrer. Mesmo reduzindo a mortalidade, vai acontecer. A pessoa não vai ficar imortal. Vai morrer menos gente? Vai. Só que alguém vai morrer. Mas um dia, uma hora vai morrer. E se não está nascendo ninguém e uma hora essa pessoa, o de cá também vai morrer, reduziu. Mesmo morrendo menos, para estar nascendo ninguém, reduziu. E já aqui, ó, eu aumentei a mortalidade. Estou matando mais gente. Estou matando todo mundo. Só que também aumentei a natalidade. Aí deu um equilíbrio. Aumentei os dois. Então, na minha opinião e na opinião da banca FGV, reduzir a mortalidade, mas também reduzir a natalidade faz mais sentido para diminuir a população aqui no Brasil. Mas agora eu quero saber de você. Você concorda com esse gabarito da FGV? Sim ou não? A FGV falou dessa maneira, letra A. Você marcaria a letra B? E se você marcasse a letra B e errasse? Entraria com recurso? Eu entraria com recurso. Se eu errasse na hora da prova, porque aqui é fácil, estou deduzindo aqui em casa. Mas você na hora da prova, sem tempo, correria, chegou atrasado, está com fome, está cansado, vai ler uma porcaria dessa aqui, vai ficar o tic-teco aqui na letra A e letra B batendo. E se eu errasse por causa de nervosismo, essas coisas, se eu não conseguisse pensar igual eu pensei aqui, eu entraria com recurso também. Tá? Então, tem questões que a gente tem que entrar com recurso, tem questões que eu não tenho. Por enquanto, o gabarito da banca é a letra A. Ó, aqui em cima, gente, aqui em cima. Se você não quer o manual, aqui no canal tem várias aulas gratuitas, mas esse manual, eu te garanto, é para passar, é para passar, é para passar. Questão número 1. Essa questão aqui foi feita pela banca FGV em 2016 e o cargo da época era Técnico em Informações Geográficas e Estatística. Tá legal? Vamos lá. Paralelos e meridianos são linhas imaginárias que permitem localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas determinam dois tipos de coordenadas, latitude e longitude. O mapa abaixo apresenta 5 pontos, localizados em coordenadas diferentes e representados pelas letras A, B, C, D e E. Tá? Geralmente é assim mesmo, gente. Ponto é letra do alfabeto. Latitude e longitude, que é o segredo da questão. Latitude é o uau, em cima e embaixo. Longitude é os lados. Latitude, em cima e embaixo. Norte, sul. Longitude, não é assim? Leste, oeste. Viu como é que é fácil? Olha só. Então, se é leste, oeste, norte, sul, tu estiver acima desse zero aí, ó, é norte. Tu estiver abaixo do zero aqui, é sul. Então, tu estiver abaixo do zero aqui, é sul e norte. Deu para entender? Aqui a gente olha o zero também. Se for de um lado do zero, é leste. Se for do outro lado do zero, é oeste. Então, vou olhar a letra A. O ponto A. O ponto A está aqui, ó, nos Estados Unidos. Está localizado a 40 graus de latitude oeste. Latitude, norte e sul. Latitude, em cima e embaixo. Em cima e embaixo, norte e sul. Latitude só pode ser norte e sul, não pode ser oeste. Longitude, que é leste e oeste. Tá vendo? Então, aqui falou oeste, não tem oeste para latitude, está errada a questão. Mesmo se você for olhar aqui, ó, A está no 40. Se eu for olhar aqui, A está no 80. Tá vendo? Mas existe longitude norte? Não.
Esse que é o ponto. B, o B está localizado a 20, latitude sul. Sim, sul e norte. Vamos ver se o B está no 20 mesmo. B é o Brasil. Ó, latitude dele, 20. 20, 20, ó. Subir, ó. Na linha da subida, ele tá no 20, ó. Rumo do 20. Mas a longitude dele é 20 também. Não, a longitude dele é 40, ó. Tá vendo que ele tá na linha do 40? Longitude, ó, daqui até aqui, ó. Lá e lá. E quando a gente faz assim, ele tá aqui, ó, debaixinho do 40. Essa linha de cima é a nossa longitude. Essa linha cá do canto que tá subindo é a nossa latitude. Ele não está no 40. Então o B também está errado, porque aqui não é 20, é 40. C. O ponto C está localizado a 60 graus, latitude norte. Latitude, se passou do zero é norte, abaixo do zero é sul, não é? Então está 60. O C está certinho, ó. C 60 norte. E a longitude do C? 40 graus. Longitude 40 graus. Então está 40 na linha da longitude, com a linha de cima, e está 60 na linha de baixo. E nosso gabarito da questão? Letra C. Viu como não é difícil passar nas provas do IBGE? Você tem que saber apenas como trabalhar com os mapas. Isso que eu ensino no meu curso. É isso que você aprender comigo lá no meu curso e que nossas aulas gratuitas aqui do canal também. É lógico, o curso vai estar mais completo com muito mais exemplos sobre esse assunto. Mas não é difícil. Porém, se você nunca viu, se você não tem alguém para te explicar como funciona, aí fica complicado passar na prova. Pegar só um livro para ler é difícil, né? A letra D, vamos pegar a letra D aqui para ver por que está errado. Ó. D, o D está aqui, ó, na África. 20 graus latitude norte. Vamos ver, ó, 20 norte, está acima do zero, tá certo. 20 oeste. Não tá. Aqui é leste. Daqui para cá desse zero, gente, é leste. Daqui para cá do zero, tá vendo a setinha andando lá, ó? Antes do zero é oeste. Depois do zero é leste. Basta olhar a setinha. Tá? E a letra E? Letra lá, isso aqui eu acho que deve pertencer à Rússia, né? 40, latitude leste. Não existe latitude leste. Latitude é norte ou sul. Então já está errado aqui logo de cara. Sabendo os macetinhos, sabendo como funciona o mapa, gabarito, você vai gabaritar essa prova. E tanto para temporário quanto para efetivo serão seus. 2 aprovações chegando aí. Vamos agora então para a questão número 2. O mapa 1 representa territórios brasileiros, ou seja, esse mapa aqui é o primeiro mapa. E capitais. O mapa 2 representa mesorregião do estado da Bahia, que é o estado da Bahia. Ambos foram confeccionados a partir da base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para ser impresso do mesmo tamanho. Tá? Para ser impresso do mesmo tamanho, tá vendo? Tá vendo o quadradinho aí, do mesmo tamanho dos dois lados? Foi impresso do mesmo tamanho. A representação cartográfica da realidade depende da utilização da escala, que estabelece a relação entre a dimensão real dos objetos e a sua dimensão no mapa. Você está vendo que a escala aqui do primeiro mapa é pequena. Aqui uma escala maior, porque a Bahia, que se pode olhar que é pequenininha, aqui ela está grande. Tá? Escala é, por exemplo, você desenha 1 centímetro no mapa, ele equivale a quantos na vida real? Vale 1 quilômetro? Vale 1 metro? Vale 100 metros? Então, talvez aqui, cada 1 centímetro valesse 1 quilômetro, aqui valesse só 100 metros. Ou seja, usaram escalas diferentes. A escala cartográfica, portanto, deve ser escolhida em função do objeto que se pretende representar e das dimensões do mapa que se deseja produzir. Os mapas acima foram confeccionados em escalas diferentes em razão. Por que aqui, ou no primeiro mapa, fizeram uma escala pequena, aqui fizeram uma escala... Fizeram ele maior, fizeram Bahia pequena, depois fizeram a Bahia maior. Por quê? No primeiro mapa, provavelmente queria mostrar o Brasil inteiro. No segundo mapa,
Mas aí eu quero pegar informações só da região lá da Bahia. Pra que eu vou ficar olhando Bahia pequenininho, pequenininho aqui em cima? Pequenininho, eu só tenho uma lupa para usar Bahia. Sendo que eu não preciso de informação do Amazonas, do Acre, do Paraná, nem dos outros lugares. Então eu vou querer selecionar só a Bahia e colocar na mesma cartolina na hora de imprimir. Já que eu posso pegar só a mesorregião da Bahia, eu posso desenhar ela maior. Essa é a razão. Se a gente só tem uma folha de papel para imprimir, e você quer imprimir só, por exemplo, eu sou de Minas, quer imprimir só Minas, para que eu imprimir o Brasil inteiro? Minas vai ficar pequenininho. Aí se eu pegar só Minas, recortar só Minas e colocar na folha, Minas vai ser mais fácil de eu encontrar os dados que eu preciso. Tá? Então na letra A falou da grande extensão do território brasileiro, o que obrigou a utilização de uma escala maior que a escala usada nas mesorregiões do estado. Não é esse o objetivo, não. Que aqui não precisava usar o Brasil todo. Ó. Vamos lá, B. Da intenção de se obter um maior detalhamento no mapa das mesorregiões da Bahia, o que exigiu uma escala maior que a utilizada no mapa do Brasil. Como eles queriam mais detalhe aqui, ó, então maior detalhamento aqui no primeiro mapa não tem jeito de olhar detalhes. Bahia tá pequenininha, tá vendo? Teve que colocar vários estados, então não coube espaço na folha, na autoimpressão, para colocar uma Bahia maior. Então tiramos os outros estados, deixamos só a mesorregião da Bahia, para a gente ter mais detalhes. Por exemplo, um detalhe que eu queria saber as cidades lá na Bahia. Esse mapa pequenininho, se eu fosse escrever o nome de todas as cidades, não ia caber. Cabe o nome de nenhuma, eu acho nenhuma cidade, né? Tão pequeno que tá. Se você pegar o mesmo mapa, pegar só a Bahia, aí algumas cidades, talvez você consegue já escrever, tá vendo? Aqui já tem algumas coisas escritas no segundo mapa. Quanto maior o mapa, mais detalhes eu consigo colocar dentro do mapa. Então a letra B está certa. C. Do cumprimento das regras internacionais. Não, você não está cumprindo regras internacionais. Da necessidade de representar áreas que possuem a mesma extensão e território, mantendo o mesmo nível de detalhamento. Tem o mesmo nível de detalhamento nos dois mapas? Dá uma olhadinha. Não tem. Tá vendo? Mesmo sem estudar geografia. A gente usa a lógica para responder questões. Você tá vendo? O mapa maior dá para você colocar mais detalhes. O mapa menor não tem jeito. Letra E. Do princípio cartográfico do paralelismo, segundo o qual a representação de pequenas áreas territoriais requer pequenas escalas. Não tem nada a ver isso aqui. Se eu poderia colocar Bahia nesse mapa 2 pequenininho igual ao mapa 1. Coloco só Bahia. Para quê? Mas o tamanho da folha. Eu faço uma escala maior, eu consigo colocar mais detalhes, colocar, para assim, desenhar mais... Por exemplo, eu queria dados de 3 pontes lá na Bahia. Como é que eu vou desenhar 3 pontes nesse mapa pequenininho? Isso é um detalhe. Eu posso desenhar as 3 pontes, localizar esses dados no mapa grande. Tá vendo? A gente consegue responder muitas questões, não precisa decorar muito. Você não tem que ficar ali no livro de geografia que você vai aprender isso. Você tem que usar a lógica do dia a dia e aqui nesse canal você vai aprender isso, tá legal? Isso aqui que eu ensino lá no meu curso, lá já tem muita aula falando de cartografia e eu tenho certeza que quem já é aluno lá está aprendendo tudo e acertou essa questão também, né? Na questão número 3 agora, também é só olhar, tá vendo? Na questão número 2, a gente presta atenção nos desenhos. Sempre que vir um desenho, tá vendo? Ele adora um desenho. Na questão número 1 tinha um desenho, na questão número 2 tem outro, na 3 tem outro, e a prova sua vem cheia de desenho. E as respostas, tem muitos dados de resposta nos desenhos. Olha só. Observe a imagem que representa um aspecto das caatingas brasileiras. O domínio das caatingas abrange 10% do território brasileiro e caracteriza-se pelo... Já falou a foto de uma caatinga. O que tem nessa foto aí? Eu estou vendo uma terra seca, eu estou vendo poucas folhas nas árvores. Se tem poucas folhas, quer dizer que não deve ter muita água, essa terra está seca, não tem muita água. Eu estou vendo cactos. Onde mora cacto? Locais secos. Ele armazena água dentro dele para poder viver muito tempo. Você cortar o cacto aí, você consegue tirar água dentro dele. Tá? Então o clima, você já sabe que só pela foto, mas você não sabe o que é caatinga. Você sabe pela foto que é um clima seco. Ok? Então vou ver as alternativas.
A vegetação adaptada à deficiência hídrica. O que é hídrico? Água. O que é deficiência? Falta. Tá vendo? Eu analisei o desenho. Falta de água. Não é o que está acontecendo aqui? Com espécies caducifólias, que eu não vou saber o que é, espinhosas. Espinhosa, cacto tem muito espinho. Olha, tô olhando o desenho. E suculentas, o cacto é suculento, em região de depressões interplanáuticas. Muita chance de se letrar. Porque não tem água, tem plantas com espinho na foto, então tem muita chance de se letrar. Na letra B, vegetação xerofita. Estou respondendo como se eu não soubesse geografia, não sei esses nomes. Com o domínio de diversas espécies de cactéas e árvores latifoliadas. Opa! Foliadas. Está vendo folhas? Pouquinhas folhas. Adaptada ao sólido ácido. Sólido ácido. Tem sólido ácido? Estou vendo o solo bem rachado aqui. Então, chapadões. Está vendo chapadões? Está vendo depressões aqui? Eu não estou. Então a letra B eu não marcaria. A letra C. Vegetação típica de savana. Parece uma savana. Savana tem arbusto. Quer ver pra você lembrar que é savana? Quando o pessoal vai lá na África. Já viu que é pessoal na África, naquele carrinho lá, para poder ver os animais? Pois então, aquilo é uma savana. Não é muito parecido isso aqui, não. Tem vegetação, tem arbusto. Não é uma floresta, mas é diferente disso aqui. Das serras do Atlântico, leste e sudeste do território brasileiro, favorecido pelo clima semiárido do sertão, que contribui para o surgimento de um solo pedregoso. Bom, por causa da savana eu não marcaria. D. Vegetação de cactáceas, deve ser os cactos, né? Sob o relevo de crestas areníticos balsário. E pelo clima tropical. Clima tropical. Tipo de estações bem definidas. O que eu estou vendo aqui? Um clima seco. Não tem nada tropical. Tropical tem chuva. Se tivesse chuva aí, essas árvores aí tá cheio de folhas, frutos. Não teria essa vegetação seca do jeito que tá aí. Então a letra D é a outra que eu não marcaria de jeito nenhum. E a letra E? Tá vendo? As palavrinhas que eu tô falando aí que balsálticas, xerófitas, eu estou deixando de lado, eu estou pegando dados, você está batendo os outros dados que eu conheço com a foto. Muitas das questões a gente não vai saber tudo na hora da prova, por isso a gente tem que aprender a fazer o raciocínio das questões para poder acertar mais. O seu objetivo não é ser expert em geografia, nem o meu objetivo. O meu objetivo é acertar questões o máximo possível. Quanto mais questões você acertar, melhor será a sua qualificação lá na hora de escolher. Tá? Você vai na posição primeiro, segundo, terceiro. Então o negócio seu é acertar questões, não ser o expert em geografia. A vegetação arbusta. Tá vendo muita árvore aqui? Tá vendo árvore seca. Adaptada ao clima desértico no sertão nordestino e pelo relevo singular de morros, não estou vendo morro nenhum aí, mamelonares em forma de meia laranja. Cadê os morros de meia laranja na foto? O que está parecendo mais com a foto? A letra A, ó, deficiência hídrica, sem água. Espinhosa, os cactos, tá? Então, aqui eu não marcaria, aqui eu não estou vendo esses morros. Aqui eu não marcaria por causa da savana. A letra E eu não marcaria por causa do clima tropical. Não tem clima tropical. Tá? Latifoliadas, tá? São várias flores. Eu não marcaria a letra B também, não. Tá vendo? Cada uma dessas aqui, eu achei uma palavrinha que eu não marcaria, porque não tem. Então, o gabarito que a banca deu, vamos descobrir, a letra A. Acertei a questão sem te explicar o que é xerófita, sem te explicar você o que é savana, o que é vegetação, sei lá. Tá vendo? Aqui não tem vegetação arbustiva. Você tá vendo arbustos, tá vendo? Olha, aquele negócio cheio de folhas, não sei o quê. A gente vê muitos em filmes, os animais gostam de esconder lá.
tô vendo aí não. Então, vou marcar a questão do que eu estou enxergando na foto que eu te deu. Tá? A resposta sempre está na foto. Olha, na questão número 2 também foi isso. Eu olhei na foto número 2 eu estou vendo mais detalhes do que a foto número 1 na Bahia. Por isso a 2 é mais detalhes. Vamos mais uma questão. A Carta Constitucional de 1988 define as terras indígenas como as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente. As utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e a necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Tá? Falou nada aqui não. Nas disposições constitucionais transitórias, fixou-se em 5 anos o prazo para que todas as terras indígenas do país fossem demarcadas. Contudo, isso não ocorreu e a terra indígena no Brasil se encontra em diferentes situações jurídicas. Tá? Só falou lá, falou de terra indígena. A pergunta que quer calar é agora. A Constituição Federal de 1988 estabelece a natureza originária dos direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam e reconhece a eles. O que está falando aqui? Índio tem direito à terra. A terra é do índio. A terra deve ser demarcada. Não foi isso que está falando no texto? Estou tirando as palavras-chave do texto. O índio quer terra demarcada. O índio quer a terra dele. Tradicionalmente, o índio ocupa uma terra. E essa terra tem que continuar pertencendo aos índios. Com poucas palavras, eu resumi o texto. Então, vamos lá, letra A. O que está falando sobre isso? O domínio provisório dessas terras e sua transmissão por doação ou herança aos descendentes. Não, o que eu falei aqui? Terra é do índio. O índio ocupava a terra. Índio, tá aqui, ó. As terras tradicionalmente ocupam. Os índios tradicionalmente ocupam essa terra para deixar para o seu descendente e quer demarcar. Você está querendo demarcar a terra e quer demarcar para que seja sempre do índio. Então não tem como você falar que é domínio provisório do índio, depois ele vai devolver a terra para alguém. Devolver para quem? Para os europeus? Para Portugal? Para os brancos? Para os negros? Para os chineses? Ele vai entregar essa terra para quem? É provisório? O governo? É isso que eu quero saber. Então não pode ser provisório. B. A utilização compartilhada dessas terras com os ocupantes não índios. Não. Você demarcou a terra, quando você compra uma casa e faz lá um muro em volta dela, você está demarcando seu território. Você vai dividir ele com quem não comprou a terra junto com você? Você vai dividir ele com seus vizinhos que não te ajudou a comprar sua casa? Não, casa é do índio, então não vai compartilhar com ninguém. Letra B também está errada. C. A propriedade vitalícia dessas terras e o direito de vendê-las após a conclusão do processo de demarcação. Se o índio for vender essa terra, não vai ser do índio mais, vai ser de quem comprar. Não falou vender para outro índio, não falou... Não. A terra era ocupada pelos índios, então vão demarcar, e essa terra sempre será do índio enquanto tiver índio ali. Até eles morrerem, aí vê para quem fica. Enquanto tiver um índio lá, nasceu um índiozinho lá, a terra é dele. Tá? A posse permanece dessas terras e usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nela existentes. A posse permanente. Isso, tá vendo a diferença? Domínio provisório na letra A e posse permanente na letra D. Então, essa aqui é a nossa resposta. Posse permanente para usufruir exclusivo, ou seja, exclusivamente um índio pode usufruir essas terras, tá? A riqueza dos solos, dos rios, das lagoas nela existente. Já a letra E, o uso transitório está errado, né? Transitório é uso permanente.
Viu como não foi difícil? Eu tive que interpretar. Eu estou ensinando você a interpretar. Adianta você comprar um livro de geografia, você vai encontrar isso aqui? Não vai. Uma apostila de banca? Não vai. Onde você encontra isso? No canal Concurseiro Nômade ou no curso Concurseiro Nômade. Tá? Aqui eu estou ensinando você além da matéria. No meu curso tem apostila? Tem. Você que está aí no curso, quer assistir aula pelo curso, a apostila está aí no menu. Basta, tem toda a matéria que tem. Mas muita coisa é interpretação que está fora da apostila, igual eu estou fazendo aqui. Então é importante assistir minhas aulas e ler a apostila, todo o conteúdo que está na apostila também. Tá ok? Vamos para a questão número 5. Como eu falei, IBGE adora um desenho. Aí colocou um gráfico dessa vez. Tá vendo? Todas essas questões aqui é da mesma prova da FGV, do IBGE para técnico de informações geográficas, prova a nível médio para efetivo. O gráfico a seguir apresenta a evolução da produção de soja no Brasil, no período de 1970 a 2006. Entre os fatores que explicam as variações observadas no gráfico olha bem o gráfico, eu falei, informações sempre está no gráfico. Em 1970, o preto é produção e o outro é área colhida, o mais claro a área colhida. Então, em 1970, a produção e a área colhida era a mesma coisa. Em 75, começamos a produzir mais e colher menos. Em 80, produzia produção em toneladas, só que a gente colhia em hectares uma área menor de hectares. Ou seja, uma área menor de hectares produzia muito mais do que antes. Antes, a gente precisava de uma área grande de hectare para produzir o mesmo tanto da área. Agora não. À medida que foi passando os anos, a gente precisou de uma área menor, que área colhida em hectares. A gente precisava de uma área menor para colher muito mais. E por que isso aconteceu? Tá? Letra A. A expansão da agricultura familiar, que produziu as necessidades de ampliação da área cultivada. Porque teve agricultura familiar, uma família que faz agricultura lá para poder vender. Isso influencia uma pequena área a produzir muito mais que produzia antes? Porque começou a produzir mais para a agricultura familiar? Isso não vai influenciar isso. B. O emprego de insumos tecnológicos que contribuiu para o aumento do rendimento médio do cultivo. Aí sim, você utilizou tecnologia nessa pequena área para que ela pudesse produzir muito mais do que ela poderia ser produzida com a tecnologia passada. Então, à medida que foi passando os anos, a tecnologia foi melhorando. Hoje temos máquinas para colher, máquinas para plantar, temos tecnologia nos adubos, temos tecnologia no modo de plantar. Tudo é tecnologia. Tecnologia não é só aquelas coisas que a gente liga na tomada e tem energia elétrica, não. Até o modo de plantar é um tipo de tecnologia de plantio. Então, como foi melhorando todas as tecnologias possíveis, essa área começou a produzir muito mais do que poderia ter produzido antes. Então, por isso, nosso gabarito é a letra B. Então, quando falou a fertilidade do solo no cerrado, que dispensou o uso de insumos químicos, ou seja, quer dizer que o solo do cerrado em 1970 era fraco e, à medida dos anos, o solo do cerrado foi o quê? Foi ficando mais fértil. Acredita nisso, né? Então, vamos lá, letra D. A difusão da agricultura orgânica, que absorveu grande quantidade de trabalhadores rurais, ou seja, a agricultura orgânica chamou muito mais gente para trabalhar na terra. E essa muita mais gente aí fez um milagre fazendo a terra produzir muito mais. O que adianta aumentar o número de pessoas se você não mudou nada na terra? A letra B mudou o jeito de tratar a terra, o jeito de adubar a terra, o jeito de plantar a planta na terra, o jeito de colher essa planta para não danificar a terra, para poder produzir mais. Isso é tecnologia. A letra D já não mudou nada. E a letra E. A introdução de técnicas de hidroponia, que garantiu a estabilidade e produtividade do cultivo. Não, tá? Então isso aqui a gente vai usar a lógica. O que veio mudando ano após ano? O que veio melhorando ano após ano? Aqui está falando, ano após ano, essa parte escura foi melhorando.
Ao mesmo tempo, a tecnologia em tudo no mundo foi melhorando. A tecnologia do celular, as televisões hoje não é igual da época de 70. Os celulares hoje, não existia nem celular na época, era telefone. Quando existia telefone, com fio, um pouco que a gente tinha. Ou seja, toda a tecnologia do mundo vem mudando ano após ano. E hoje a gente acha que tem muita coisa tecnológica, daqui 10 anos você vai ver. Ó, celular poderá ser coisa do passado. Igual o telefone sem fio já foi uma novidade. Telefone com fio, tá? Então, viu? Com calma a gente responde qualquer questão. E vamos mais uma então. Questão número 6 agora. O Pantanal Mato Grossense é uma planície de inundação periódica, reconhecida nacional e internacionalmente pela exuberância de sua biodiversidade, como uma das áreas úmidas de maior importância do globo. O Pantanal é um sistema frágil e vem sendo ameaçado por ações antrópicas, sobretudo nas últimas décadas. Uma característica natural do Pantanal e um efeito das ações antrópicas nos seus ecossistemas são, respectivamente. Vamos lá. Muito cuidado com essa questão. Falando sobre Pantanal Mato Grossense, está falando que é uma planície que inunda periodicamente e tem uma biodiversidade. Então, vou marcar aqui, ó, palavra-chave. Biodiversidade, palavra-chave. Inundação, palavra-chave. Áreas úmidas mais importantes do globo, ou seja, lá tem muita água. São as palavrinhas-chave. Sabe que inunda e tem uma biodiversidade. Você tem vários tipos de espécies de plantas e animais. O Pantanal é um sistema frágil, vem sendo ameaçado por ações, ou seja, o Pantanal vem sendo ameaçado por ações antrópicas, ou seja, quando falar de antrópicas na questão, é um tipo de ameaça. Uma característica natural do Pantanal e o que ele quer? Ele quer uma característica natural do Pantanal, vou marcar de outra cor aqui, sabe o que a gente quer? Ele quer uma característica natural do Pantanal, não, essa cor fica ruim. Cadê uma corzinha? Fica mais bonitinha aqui. Azul. E ele quer também um efeito das ações antrópicas. O que é ação antrópica? A gente já falou aqui. Ameaça. Ameaça antrópica, tá vendo? Antrópica está ameaçado. E uma característica natural é uma coisa boa. O que ele quer? Uma coisa boa do Pantanal e uma coisa ruim antrópica. Ufa! Conseguimos tirar todos os dados. Vamos então aqui, ó. A influência da massa de ar equatorial atlântida. Nessa aqui, em vez de atlântica aqui, a gente tem uma massa continental. Tá? O que influencia lá é uma massa continental, não equatorial. É diferente. Na letra B, eu já falei, coisas que você ainda não estudou, você poderia deixar assim, põe um asterisco na A se você não soubesse, que está com dúvida se é atlântica mesmo ou não. Tá? Gente, vamos ver se tem umas piores que essa. B, o predomínio da vegetação do cerrado nas áreas climaticamente alagadas, a incidência de chuva ácida. Onde que tem chuva ácida? Chuva ácida a gente tem em locais que tem muita indústria, muita poluição. Aí junta aquela fumaça que sai da chaminé, mistura com as nuvens lá em cima e deixa a água ácida e chuva ácida. Tô brincando, né? Não é bem parecido isso não, mas eu tô falando isso mais pra gente didaticamente você tentar lembrar que é uma chuva ácida. Cidades tem muita poluição, vai subir a poluição e vai realmente contaminar a chuva que vai causar a nossa chuva ácida, tá? Então a letra B está errada. Na letra C, preponderância de uma floresta tropical pluvial homogênea. Homogênea? Opa, olha o erro aqui. Não falou lá em cima que biodiversidade? Então você tem que ser heterogênea.
Hétero vem de diferença. Homogênica, tudo igual. Trópico, fluvial, homogênico, a poluição de canais fluviais pelo uso de pesticida nas áreas agrícolas. D. Ocorrência de duas estações climáticas bem definidas. A contaminação da bacia com dejetos e atividades mineradoras. Lembrando a gente que uma coisa ameaçadora, uma carência natural. Ocorrência de duas estações climáticas bem definidas. É uma coisa natural? A segunda coisa é uma ameaça, né? A contaminação das bacias com dejetos de atividades mineradoras, sim. Então, é uma ameaça, nosso gabarito da questão. A escassez de nutrientes em função do ciclo. Lá não tem escassez de nutrientes. Se lá tem uma biodiversidade, deve ter muito nutriente lá. Você não teria uma diversidade enorme de coisas lá, de plantas, animais e tudo mais. Então lá tem muito nutriente, escassez de nutriente. Então o que aqui a gente achou? Que fácil de achar erro. Chuva ácida na letra B e escassez de nutriente na letra D. Na letra C, homogênea, aqui a gente achou facinho o erro também. Então, se você não soubesse aqui equatorial atlântica, primeira coisa, isso é uma coisa boa, né? Influência da massa equatorial atlântica no regime pluviométrico e assoreamento de canais fluviais pela pecuária intensiva. Seria uma coisa ruim também. Você poderia ficar em dúvida entre a A e a D. Mas agora você não vai ficar em dúvida mais. Você sabe que lá tem influência da massa de ar equatorial continental, tá? Continental. E uma outra coisa. A letra C, estou achando outro erro aqui, ó. A preponderância de uma floresta, ela não é tipicamente uma floresta, não é verdade? É um pantanal. É um pântano. Não é uma floresta. Outro errinho você poderia ter achado aqui nessa letra C. É os errinhos que a gente vai achando aqui aos poucos, tá? Aos pouquinhos. Então aqui a letra D seria o nosso gabarito.